afinal, quem pode ser chamado de doutor ou doutora? Esse é um assunto polêmico. Você, recém-formado, pode colocar doutor ou doutora fulano no jalequinho? Então se liga só nesse vídeo para descobrir. Olá pessoal, eu sou a professora Jaqueline e eu vim aqui falar hoje de um assunto que é bem polêmico. Até coloquei lá uma enquete no Instagram, você que não me segue no Instagram, fica aqui, siga lá que eu também dou várias dicas da vida acadêmica e conteúdo sobre ciência para vocês. Então lá eu fiz uma enquete sobre quem poderia ser chamado de doutor e eu já vou falar para vocês qual foi o resultado. Eu também tenho a minha própria opinião em relação a isso, mas eu não vim aqui nesse vídeo dar a minha opinião. Mas eu vim aqui trazer um conteúdo, uma pesquisa que eu fiz na literatura histórica e cultural para tentar responder essa pergunta tão difícil. Então vamos lá. Primeiramente, doutor ou doutora, você pode se perguntar, ou eu mesmo gosto de falar, é um pronome de tratamento ou é um título? Ele é um título, ok. Quem é doutor ou doutora é quem fez doutorado, ok. Mas as pessoas colocam isso como um pronome de tratamento. Doutor fulano de tal, doutor isso, doutor aquilo. É como se fosse um vossa alteza, ou vossa eminência, ou vossa alguma coisa. Como se fosse um pronome de tratamento. Mas culturalmente falando, atualmente, muitos acabam chamando de doutor ou doutora pessoas que fizeram, por exemplo, medicina ou direito, né? Advogados, juízes e médicos. Isso é algo cultural. Mas por quê? Bom, primeiramente, a palavra doutor, ela vem do latim, que na verdade é doctor, ou doctor, não sei como pronuncia, que significa aquele que ensina, ou ensinador. Porque antigamente, isso se a gente pensar lá na Europa, né, onde é o berço da humanidade, as pessoas que tinham alguma instrução, algum ensino superior, por exemplo, aqueles que eram professores, que ensinavam, faziam pesquisa, esses eram tidos como doutores, independente da sua área de conhecimento. Qualquer um que tinha um certo grau de instrução, antigamente eram chamados de doutores. Tanto é que aquela sigla que a gente conhece, PhD, ela vem, na verdade, também do latim, que significa Philosophy Doctor, ou doctor. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas daí é que vem a sigla PhD, que na verdade seria doutor em filosofia. Antigamente, filosofia não é o que a gente conhece hoje, né? Filosofia, ele tinha era mais amplo o conhecimento, né? Quem tinha conhecimento em várias áreas da ciência, ok? Então, eram tidos como PhD. Hoje, quem é PhD é um título dado a quem tem doutorado, ok? Mas até aí tudo bem, isso é outra história. Bom, mas quando a gente pesquisa doutor no dicionário, ele não aparece lá que ele é somente aquele que tem título de doutorado. Não, tem várias ali possibilidades de significado para essa palavra. Então vejam aqui na imagem. Doutor é um substantivo masculino, já não é nem pronome, nada disso. É um substantivo masculino, no caso de doutora, feminino. É aquele que tem habilitação para ensinar, que vem então de encontro lá com a questão do latim, que significa aquele que ensina, né? Os professores, aqueles que têm domínio sobre determinadas áreas. 2, aquele que defendeu tese de doutorado em uma universidade, então doutor em letras, doutor, que nem no meu caso, sou doutora em ciências, doutora em biologia molecular, doutora em qualquer coisa. 3, designação dada aos mestres da escolástica que disseminaram as verdades fundamentais do cristianismo. Aí aqui entra aquela questão do saber, ter domínio do conhecimento de determinada área, né? Indivíduo que tem experiência e conhecimento das coisas. Indivíduo que tem presunção de sábio, que alardeia sabedoria. Bom, então aqui, pessoal, vejam no 7. Título que, por cortesia, se concede aos que se diplomaram em curso superior, especialmente medicina. No 9, ele também fala que pode ser um termo indicativo de deferência e respeito na hierarquia social. Então, por exemplo, aqui, o doutor deseja mais alguma coisa? O pedido do doutor é uma ordem.
Os dicionários têm uns exemplos aqui engraçados. 10. Título conferido a juízes e delegados por disposição legal. Então, ok. Então, volta aqui. Voltando lá naquela questão das redes sociais. Aquela enquete que eu fiz, perguntando quem poderia ser chamado de doutor, eu dei várias opções. E 90% das pessoas responderam que somente aquele que fez doutorado pode ser chamado de doutor. Ok, gente, essa é a minha opinião também. Eu fiz doutorado, só quem fez doutorado sabe o quanto é difícil e vai defender isso, que quem pode ser chamado de doutor é quem fez doutorado. São 4 longos anos de muita dificuldade, cabelos brancos, enfim. Essa é a minha opinião também. Mas quando eu fiz essa pesquisa, e a gente estudando culturalmente falando, as pessoas não chegam para um especialista, para um médico e chamam de você. Teve uma época que eu estava tão assim com esse negócio de doutorado, eu terminei meu doutorado com tanta dificuldade, eu fiquei até orgulhosa de mim mesma que eu consegui terminar o doutorado. Na época eu estava grávida, tirei licença, defendi com o Guilherme pequenininho lá, me olhando lá de trás no auditório. Então, assim, para mim foi difícil. Então, eu não estava chamando nem os médicos de doutor, tá? Só quem tinha doutorado que eu chamava de doutor. Olha só o nível da pessoa. Mas, na verdade, não é bem assim. Quem tem uma determinada experiência na área, tem um domínio daquele conhecimento, daquela área, na minha opinião, pode ser chamado de doutor. Porque ele é doutor naquilo que ele faz, né? Então, respondendo à pergunta inicial do vídeo, quem pode ser chamado de doutor? Pelo que a gente estudou aqui, pelo que eu apresentei para vocês, o que a gente pode concluir? Aquele que, obviamente, fez doutorado, certo? Mas também aquele que tem o domínio sobre aquela determinada área, aquele que ensina sobre aquela determinada área. Ele é doutor naquilo que ele faz. Então, ele também pode ser chamado de doutor, mesmo não tendo doutorado. Então, por exemplo, um biomédico lá do laboratório, que é o coordenador do laboratório, tem lá 30 anos de experiência de laboratório, sabe tudo que você perguntar para ele, ele sabe. Todo mundo chama ele de doutor lá, todo mundo, né? Então, assim, os demais biomédicos já não. Então, vejam como que isso é uma questão realmente de cultura, mas também de hierarquia mesmo. Hierarquia não só social, mas hierarquia dentro do seu ambiente de trabalho, né? E sem contar que também acaba sendo social, né, gente? Pessoas menos instruídas acabam chamando quem tem mais instrução de doutor também. Então, vejam que essa é uma pergunta complexa. Então, agora eu falo, na minha opinião, a pessoa acabou de se formar, um biomédico acabou de se formar. Vou dar o meu exemplo de biomédico, mas valeria para outras áreas. Pode colocar doutor no jalequinho? Eu não te chamaria de doutor, desculpa. Mas pode, lá na nossa carteirinha, vem lá escrito doutor fulano, né? A gente fica se achando doutor. Mas, gente, que experiência você vai ter na área? Acabou de se formar. Que domínio você tem sobre aquilo? Não dá nem de encontro ali que o dicionário nos orienta. Então, eu não colocaria e também não te chamaria de doutor, tá? O povo acaba de se formar lá no Instagram, já tá lá, né? Doutor, doutora, fulano de tal. Tudo bem, mas assim... Fica aí a minha dica e me contem o que vocês acham, porque de fato esse é um assunto polêmico, né? Então coloquem aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha. Quem você chama de doutor? Conta aí pra mim. Ok, pessoal, eu espero ter elucidado um pouco para vocês. São algumas curiosidades interessantes que eu achei muito interessante quando eu fiz essa pesquisa para vocês. Ok, pessoal? Então, obrigada pela atenção. Não deixe de dar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e nós nos vemos, então, no próximo vídeo. Até mais!